Setups objetivos é uma das formas mais fáceis de se operar o gráfico. A gente vai ter pré-requisitos que, se forem cumpridos, a gente consegue um ponto bem claro de entrada e saída nas operações. É sobre mais um desses setups que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Rafael aqui, e como eu já falei na minha introdução, mais um vídeo de setups para vocês. Dando sequência nos setups do Larry Williams, hoje eu vou falar sobre o setup 9.2. É um setup com menor índice de stops, tá? Diferente do 9.1, porque o 9.1 na maioria das vezes a gente vai estar usando ele contra a tendência. Esse não, esse a gente está usando a favor da tendência. Então ele é um setup mais assertivo, porém a gente busca com ele menores alvos, tá? A gente sempre tem que fazer essa contrapartida para fazer a equação do trader funcionar, beleza? A gente ainda tem alguns setups do Larry Williams para passar e conforme o canal for andando eu vou passar aqui para vocês, porque dependendo da sua personalidade, do seu jeito de operar, setups objetivos é a melhor forma de estar realizando as operações no gráfico e ganhando dinheiro na bolsa de valores, beleza? Então, sem muito mais me enrolar, vamos aqui para o gráfico para eu falar dos pré-requisitos que a gente precisa que sejam cumpridos para a gente estar fazendo a nossa entrada e a nossa saída nesse setup. Então, foi. Então, pessoal, a gente está aqui no gráfico. Eu peguei o gráfico do Ibov, é o que eu sempre pego para passar nos gráficos de setups, de price action, porque assim eu padronizo, tá? E depois a gente pode pegar o índice e o dólar aí para fazer mostrar para vocês como funciona esse setup no que a gente realmente vai operar, né? Então, estamos aqui no índice Bovespa, no Ibov, gráfico não operável e no time frame de diário. A gente tem alguns pré-requisitos para esse setup nos dar o ponto de entrada. O primeiro, como o setup 9.1, é a média móvel exponencial de 9 períodos. Então já vamos adicionar ela aqui no nosso gráfico. Seria indicadores, Moving Average, para quem utiliza o MetaTrader, eu utilizo. Então ele vem em inglês, tá? Vamos botar aqui. Esta é a nossa média móvel exponencial de 9 períodos. Então a gente tem ela no gráfico. O nosso segundo pré-requisito, diferente do setup 9.1, que recapitulando aí ele precisava de um rompimento na média móvel, um tique acima é o ponto de entrada. Então aqui nesta operação do 9.1 a gente subiu aí 27%, tá? Seria um trade muito bom, mas como eu disse é um trade mais difícil, com mais chances de ser estopado, já que a gente está operando contra a tendência. Aqui a gente tinha um canalzinho de baixa nessa região, que foi rompido e explodiu nessa tendência de alta, tá? Está claro para vocês? Então, como funciona o 9.2? Qual que é o nosso ponto de entrada que a gente vai procurar diferente do 9.1? No 9.2, a gente procura preços acima da média móvel ou abaixo da média móvel, que tem um fechamento abaixo da mínima anterior ou acima da máxima anterior. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática para ficar mais claro. Aqui, pessoal, aqui neste exemplo aqui, mais para cá, a gente estava já acima da média de 9 períodos exponencial, beleza? O primeiro pré-requisito ok. Agora, fechamentos, tá? Se vocês ainda não entendem o que é fechamento, eu fiz um vídeo só sobre candlesticks, tá? Tá aqui no canal, vai estar no card aqui em cima em algum lugar. Tá? Procurem aí ou na descrição para entenderem mais sobre máximas, mínimas, fechamentos e aberturas do candle. Então a gente tem um fechamento, o preço fechou aqui próximo da sua mínima, tá? Vocês estão vendo? E a gente tem a mínima anterior aqui, ó. Então o nosso preço fechou abaixo da mínima anterior. Então a gente cumpriu o pré-requisito para ter o nosso ponto de entrada nesse trade. Tá claro isso? Aonde vai ser o nosso ponto de entrada neste trade do setup 9.2? Com o preço imediatamente acima do candle que teve o fechamento abaixo da mínima anterior. Eu sei que eu vou falando bastante assim, mas quando eu mostro na prática fica mais fácil, beleza?
Então, quando o preço romper um tick acima da máxima dele, a gente entra na nossa operação. Nesse caso, a gente entraria aqui. O nosso stop poderia ser colocado neste fundo, tá? Que é o fundo anterior, que é o fundo da própria operação. Seria um stop bem curto aqui, né? Tá? Seria um 2%, ou a gente colocaria o stop no último fundo, beleza? E a gente buscaria aí estes alvos. Isso nos daria 5,5% nessa operação a favor da tendência. Como é uma operação a favor da tendência, a gente buscar 1 para 1 não é errado, tá? É uma probabilidade bem ok de acontecer. Então vocês não precisam estar se desesperando buscando 5, 6 para 1 aí, porque a probabilidade está a nosso favor, já que a gente está operando a favor da tendência. Vamos pegar mais exemplos desse setup aqui no gráfico. Aqui, pessoal. Aqui é um exemplo que não deu. A gente teve um candle que veio abaixo da mínima anterior, né? A mínima dele veio abaixo da mínima do último candle, só que o fechamento dele fechou acima da mínima. Então aqui é um caso que a gente não teria a nossa entrada no setup, tá? Só estou mostrando aí para ficar bem exemplificado. Vamos procurar mais exemplos. Quando esse setup ele é desarmado, tá? Porque às vezes o preço ele pode vir, ter o fechamento abaixo da mínima, e quando ele é desarmado, neste caso aqui, ó, a gente tem este candle aqui fechando abaixo da mínima do candle anterior. Aí a gente teria o nosso ponto de entrada acima da máxima dele, que seria imediatamente aqui. Não teve. A gente vai puxar para o próximo candle. Então, o próximo candle seria a entrada aqui. Não conseguiu também. Só que neste momento a média móvel foi virada para baixo. Então aí desabilita o trade, tranquilo? A gente deixa de fazer a entrada. Se não tivesse virado a média móvel exponencial para baixo, que eu já ensinei para vocês como ver, a gente continuaria e o nosso ponto de entrada seria imediatamente um tick acima da máxima desse candlestick aqui. Tá? Nós vamos pegar exemplos sobre isso. Tá bem? Aqui, pessoal, aqui a gente tem o setup 9.2 em ação de novo. A gente tem o nosso setup 9.2 funcionando, porém no inverso, né? A gente tem esta máxima aqui, este candle, a gente tem o fechamento dele acima da máxima anterior. Na perda, um tick abaixo deste candlestick, a gente faria a nossa entrada, que seria imediatamente um tick abaixo deste candle. Não teve essa perda, então a gente puxa para o próximo candle. Então será um tick abaixo deste candlestick. Não teve, a gente puxa para esse candle. Aqui sim teve. Aqui é o nosso ponto de entrada. E as regras para alvo é sempre aquelas que eu já mostro para vocês, tá? Vamos pegar mais exemplos. Eu já mostrei para vocês um de alta, um de baixa, quando o setup desativa, tá? Então, vamos pegar mais um no Ibov aqui. Estou passando rápido, posso estar passando por algum, mas é para dinamizar o vídeo, beleza? Aqui, ó, um exemplo que não funcionou. Por quê? Porque o candlestick virou a média de 9 períodos para baixo. Tá claro isso? Eu quero que vocês entendam quando não é para funcionar o preço. Aqui, pessoal, mais uma operação de setup. A gente tem a mínima deste candle aqui sendo perdida no fechamento deste candle. Ou seja, quando o preço ganhar a máxima dele, entrada. Não conseguiu no próximo candlestick, a gente baixa. Conseguiu neste candlestick aqui, que foi só um dojizinho. Não tem problema, rompeu a máxima, ponto de entrada. Posiciona alvo e stop e deixa o preço correr, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem também. A gente vai encontrar diversas vezes esse setup no gráfico.
Olha só, este caso aqui, ó. A gente tem candles mais altos que o último. Como que ele está? Ele está com o fechamento dele abaixo da mínima do candle anterior. Olha como se repete neste candlestick aqui. Ó. Olha como acontece isso aqui. Este candlestick não dá o setup. O que vai dar o setup, vamos ver, acredito que seja esse próximo. Vamos ver, a gente tem o close dele, 77240. Esse aqui é a máxima dele no caso, né? Então tá, este aqui ele teve o fechamento acima da máxima deste candlestick. Então o primeiro candle de entrada seria este aqui e não esse, porque este teve o fechamento abaixo da máxima do candle anterior. Quando é de alta a gente trabalha com a máxima, né? Quando é de mínima, quando é de baixa a gente trabalha com a mínima. Então aqui não deu o ponto e aqui acredito que virou a média móvel para cima. Se não virou, é ponto de entrada, tá? Vamos dar uma olhada no índice, ver se a gente encontra esse setup para estar realizando nossas operações. Então vamos lá, pessoal. Aqui, deixa eu apagar até a média de 20 para não embaranar. A gente tem a nossa média de 9, a gente tem a nossa média de móvel e a contagem de barras, beleza? Vamos pegar desde o último aqui, vamos pegar sexta-feira. A gente dá uma olhada, vamos pegar o primeiro candlestick de sexta e vamos começar a acompanhar. E até o momento não teve acionamento de setup. Vamos ver, passou para baixo da média, não teve acionamento de setup, foi para cima, não teve, foi para baixo, continua sem ter. Vamos passar bem didático aqui mesmo. Aqui não teve, foi no mesmo nível, não teve, foi para cima novamente. Aqui, neste caso, teria, porém o preço virou a média para baixo. Vamos até olhar. Então, pessoal, eu estava olhando aqui ver se esse preço virou a média para baixo, mas a princípio não, tá? Aqui a gente está com a média 121 e aqui ela está 123. Então, ela continua subindo. Então, aqui sim a gente teve o nosso acionamento de setup. Não rompeu no primeiro ponto, tá? A gente não ganhou nesse primeiro ponto e acabou ganhando no segundo. Aqui seria o nosso ponto de entrada. O stop poderia ter sido aqui. E o nosso alvo aí, a gente projeta no mínimo 1 para 1. Se a gente quer ter um pouco mais de segurança, a gente vai colocar o stop técnico no lugar correto, que seria no fundo anterior. Tá? Mas aí a gente teria que trabalhar, já que o nosso ponto de entrada é aqui, a gente teria que trabalhar com este alvo, que não deixou de ser batido, deixou aí 581 pontos no nosso índice, beleza? Depois desse setup, depois a gente continua acompanhando aqui. Vamos ver se teve mais algum ponto que a gente teve acionamento de setup, aqui virou a média para baixo. Aqui eu acho que foi um momento que a gente teria sido estopado, vamos analisar. A gente tinha média para baixo, teve um fechamento 376, teve um fechamento acima da máxima do que no candlestick anterior. Agora a gente precisa da perda da mínima, né? Que foi o que aconteceu exatamente nesse tick aqui, ó. Aqui a gente perdeu a mínima do candle anterior. Nosso ponto de entrada seria aqui. Seria aqui, stop, stop aqui. E aí a gente teria um alvo e acabaria sendo estopado. Perigos e por que a gente não deveria realizar operações neste momento, porque o gráfico está embolado, ele está travado nesta região. Então fica muito mais difícil da gente estar realizando esse trade. Então são alguns critérios que vocês podem tomar para excluir esse tipo de operação. Olha como o gráfico está enrolado na média móvel. Não está como aqueles outros exemplos que eu mostrei para vocês, que ele estava na diagonal subindo junto com a tendência. Isso a gente pode dar uma filtrada aumentando o time frame. Se eu botar para 15 minutos, talvez a gente dê uma filtrada nesses ruídos que a gente tem no 5. Tá? Quando eu mostro no Ibov, fica mais bonito os movimentos, porque o Ibov é um gráfico diário, não tem tanto ruído quanto uns 5 minutos. Então vocês têm que saber filtrar esses setups no meio do gráfico. Beleza, pessoal? Vocês vão ter para o índice, para o dólar, é sempre a mesma. No índice aqui um pouco mais difícil, porque o índice anda mais lateral nesses últimos dias, mas a execução é a mesma, é igual. O setup ele não muda. Beleza, pessoal?
Não vou me enrolar muito mais. Espero que vocês façam backtests com esse setup aqui. Estudem ele antes de utilizar e aí comecem a utilizar ele no dia a dia de vocês. Fechou? Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Mais de 80% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês para ajudar mais pessoas e curtam esse vídeo se gostaram. Fiquem com Deus e até!